Fala galera, vamos para mais um episódio do nosso programa Oxigênio, no qual a gente vem trazendo vários assuntos bacanas aqui para vocês e hoje nós vamos falar especificamente sobre nadadeiras, pé de pato, como que é o nome disso, para que isso serve. Então é o seguinte, quer saber os grandes detalhes aí da nadadeira ou do famoso pé de pato? Então fica com a gente! Fala galera, tudo bem? Eu sou o Daniel Bastella, comigo tá tudo bem e por aí tá tudo certo? Eu espero que sim, sempre. Então seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Oxigênio. E hoje nós vamos falar sobre nadadeiras de mergulho, para que ela serve, quais as diferenças entre elas, material, carbono, plástico, borracha. Então é o seguinte, hoje é o dia de você aprender tudo sobre esse material essencial para o nosso mergulho, que sem ele a gente praticamente nem sai do lugar. Então vem comigo. Vamos lá, galera. Então para a gente começar falando sobre nadadeira, primeiro a gente precisa entender o que é a nadadeira e para que realmente ela serve. Então, primeira coisa, né? Nadadeira nada mais é do que um equipamento específico para nadar. Exatamente, a gente vai usar a nadadeira para a gente poder nadar. Então, se você aí que já é um nadador, né? Eu faço natação desde criança. Se você quiser mergulhar a partir de agora, se quiser começar no nosso mundo do mergulho, lembre-se que a gente só vai nadar agora através do movimento dos pés. A gente só usa os pés para nadar, por isso que o nome dela é nadadeira. Tem muita gente que chama de pé de pato, que a gente também acha bacana, a gente entende que os patos usam os pés para poder nadar. Então é o seguinte, é exatamente o mesmo princípio e é claro, né, o pezinho do pato ali, realmente ele parece uma nadadeira, porque ele é feito justamente para deslocamento do corpo. Ou seja, a água é cerca de 800 vezes mais pesada do que o ar. Então, por a gente estar em um ambiente muito mais pesado do que o ar, local no qual nós estamos acostumados, a gente vive no ar, então a gente vai ter que fazer um esforço um pouco maior para poder se movimentar, tanto na horizontal quanto na vertical, tanto para descer no mergulho quanto para retornar dele. Ou seja, o deslocamento do corpo é fundamental para que a gente consiga atingir maiores profundidades e também deslocamentos extensos. Quando a gente vai fazer um mergulho, quando a gente vai fazer uma pescaria principalmente, raramente a gente fica mergulhando no mesmo local. A gente sempre nada muito na lateral para aí sim fazendo os nossos mergulhos e encontrando vida ali naquele local. Então, sempre a gente nada bastante, por isso que o auxílio das nadadeiras são extremamente importantes para o nosso mergulho. E principalmente aí, vamos colocar numa situação de risco, numa situação de afogamento, né, no qual a gente sabe que existe. Então, se a pessoa estiver ali se afogando e a gente estiver sem a nadadeira, a chance de a gente salvar essa pessoa e principalmente, né, se salvar numa situação dessa, acaba ficando pequena. E em todos os cursos de segurança, de resgate que eu já fiz, ou que a gente ministra por aí, a gente sempre deixa muito claro que a situação de quando você está sem a nadadeira é melhor não arriscar para tentar ajudar outra pessoa, porque você vai se colocar em risco e é capaz que dê ruim para os dois. Então, sem a nadadeirinha no pé, não tente ajudar ninguém, porque além de tudo você também vai se colocar em risco. Certinho? Então a nadadeira foi feita especificamente para deslocamento do corpo, tanto na horizontal quanto na vertical. Certo? Show, Daniel! Agora eu entendi. Então, quando eu estou dentro d'água, eu não posso ficar nadando com as mãos. Eu vou utilizar os pés porque a nadadeira vai ajudar eu a deslocar a água e vai me empurrar tanto para frente quanto para baixo. Exatamente isso que você entendeu. E aí, para isso, existem os modelos específicos para cada tipo de mergulho, tipo de utilidade que você vai ter dentro da água. Como assim, Daniel? Como assim? Deixa eu te mostrar uma nadadeirinha aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa nadadeira, galera. Então essa nadadeira, ela foi feita para quê? Para criança? Não, essa nadadeira aqui, ela foi feita especificamente para a gente fazer as nossas natações. Então sim, se eu estiver treinando apenas natação, seja para competição ou só treinando mesmo, né, para um bom desempenho físico, o que acontece? Eu posso ter o auxílio de uma nadadeira de natação para que eu consiga fazer ali os meus metros na piscina.
né? Então eu vou voltar. Então, se eu colocar uma nadadeira muito grande, quer dizer, tudo é relacionado ao tamanho da pala. Essa pala é pequenininha, ó. Então, se eu tiver numa piscina que tem ali, 25 metros, por exemplo, é uma extensão pequena. Se eu tiver com uma nadadeira grande, que eu vou deslocar muito mais água do que essa, eu vou chegar lá nos 25 metros muito mais fácil. Ou seja, eu vou ter que fazer mais repetições. Então eu utilizo apenas uma nadadeira menor para que ela me dê um pequeno ganho de rendimento. Então na superfície você pode usar essa nadadeirinha que ela vai ser bacana para os treinos de natação. Já para mergulhar para o fundo e tal, essa daqui já não é indicado porque ela desloca muito pouca água. Pra vocês terem uma ideia, essa nadadeira ela é tamanho L. Então o tamanho L é para quem calça 41, 43, então ela é para pé grande, ó. Ela é pequena, mas o tamanho do pé aqui é o que manda. A pala é que é pequenininha para fazer menos esforço e ajudar o mínimo possível. Não é para te deslocar rapidamente e nem com muita eficiência, certo? Aí eu tenho também essa nadadeira aqui, que é a nadadeira de borracha, uma das nadadeiras mais tradicionais, mais antiga inclusive, né? É uma nadadeira de pé fechado, ó. Veja aqui que a gente coloca o pé como se fosse um tênis, certo? Quem já usou sabe como é que funciona. Para quem nunca usou, é normal. É como se fosse um tênis. Você pode até utilizar a meia de neoprene se você quiser. Coloca a meia para ela te dar um conforto maior, com o seu pé no atrito da calçadeira e ainda vai te ajudar a aquecer o pé, né? Por conta do isolamento térmico, que é igual a gente falou das roupas. Então, se você não assistiu, vou deixar no card aqui em cima, falando sobre roupas de neoprene. O neoprene serve para manter o nosso corpo aquecido, certo? Então, você pode usar uma meia de neoprene, e usar aqui tranquilão, bacana, certo? A nadadeira tradicional, ela não tem lado, tá bom? Não tem o lado o pé esquerdo e o pé direito, por isso que a gente sempre indica, quando o cara compra a nadadeira aqui na Rota Sub, a gente sempre indica que ele coloque um adesivo em um dos lados da nadadeira, para que ele sempre use o adesivo no mesmo pé, porque daí ela vai até fazendo o formato do pé ali, mas não tem em específico, certo? Não tem pé direito e pé esquerdo. Mas se você usa sempre a nadadeira no mesmo pé, isso vai ajudando ela a ficar, a moldar no seu pé ali, que nós temos o pé teoricamente torto, né, galera? Então é legal a gente utilizar sempre a calçadeira no mesmo pé. É uma nadadeira de borracha, tá bom? Ó, essa daqui que parece o tal do pé do pato. Por isso que hoje em dia isso daqui é conhecido também como pé de pato. Mas não deixa de ser uma nadadeira utilizada para nadar. Então eu tenho aqui a minha nadadeira de borracha. E por que ela é de borracha? Reparem que ela não desloca muita água, ó. Ela não vai dobrar muito. Se ela não tem muito deslocamento de água, para que ela serve então? Essa nadadeira, ela é mais utilizada para quem mergulha de cilindro. Porque quando a gente mergulha de cilindro, o interessante é a gente economizar respiração. Ou seja, quanto menos eu cansar, mais eu vou ganhar tempo de fundo. Porque eu não vou respirar, eu vou gastar menos ar do meu cilindro. Então, eu vou ganhar tempo de mergulho. E isso é o que importa. Eu não preciso descer rápido, nem subir rápido e muito menos deslocar grandes distâncias quando eu estou fazendo um mergulho de cilindro, principalmente se for contemplativo, se eu não estiver buscando nada, se eu não tiver um trabalho a ser feito lá no fundo, eu vou estar ali para relaxar minha mente. Então, quanto mais devagarzinho eu tiver, mais conseguir me aproximar das vidas, mais eu conseguir olhar o que tem ali no fundo, vai ser melhor. Então, essa nadadeira ela é feita justamente para você se deslocar. Lembra que o pé, somente o pé, não tem essa função, porque ele não vai deslocar muita água, mas a nadadeira vai. E aí ele vai te fazer com que você economize o ar, porque você não vai cansar. Isso é feito bem devagarzinho, tranquilão. Então a nadadeira de borracha, uma das mais tradicionais do mundo, ela é feita exclusivamente para mergulho de cilindro. Vai ser bacana eu fazer um freedive com ela? A gente vai ver que não. Por quê? Porque ela justamente não vai deslocar muita água, então a eficiência para me levar para o fundo e me trazer dele principalmente, já não vai ser grande coisa. Então a gente não indica essa nadadeira
para poder fazer mergulhos de freedive ou pesca sub. Do mesmo jeito que eu tenho essa nadadeira, que é o mesmo princípio dessa, ela também é de borracha, ela só é um pouquinho mais sofisticada e essa daqui ela é considerada a nadadeira de pé aberto, galera. Ó, reparem que se eu fizer assim, ó, facilmente eu vou vestir ela. Depois eu vou pegar aqui a tira e vou colocar no meu calcanhar, a tira vai prender o meu pé. Então aqui eu tenho uma famosa nadadeira de pé aberto. Para que ela é interessante? Também ela é utilizada para mergulhos de cilindro. Reparem que ela também não movimenta muito a pala. Ela é feita para economia de oxigênio, né? Para gastar menos e você ter um bom rendimento batendo perna. E principalmente, por ela ser de pé aberto, a gente usa ela. Agora eu não preciso mais usar uma meia. Eu posso usar uma bota de neoprene, que seria quase como se fosse um tênis mesmo. O solado é de borracha e ela é feita de neoprene, que é um material que também vai aquecer os pés. Qual que é a vantagem disso? Que se você estiver andando em pedras, em areia quente, você já está de bota. E quando você coloca a nadadeira, é como você estivesse mergulhando de tênis, literalmente, como se fosse um tênis gigante. Então você tem extensão, que é a pala, e você está de bota. Ou seja, o conforto é muito maior. Porém, isso daí é um conforto no mergulho de cilindro. Para a apneia, ele também não é legal. Ele vai ser igualzinho aquela nadadeira de borracha que a gente acabou de ver. O rendimento dele vai ser devagar, porque ele não é feito para deslocar grandes quantidades de água. A gente mergulhando de cilindro, a gente vai mergulhar sempre devagarzinho. Aí a gente tem, já entrando na parte de apneia de pesca sub, a gente tem a nadadeira Velox. Essa daqui é a nadadeira que a gente coloca no nosso kit iniciante. Por quê? Porque é uma das nadadeiras mais indicadas para quem está começando principalmente. Ela é uma nadadeira de pala intermediária, ó. Ela é um pouquinho maior do que a nadadeira de borracha, só que agora o material mudou. Ela não é mais de borracha, ela é de plástico. E por ela ser de plástico, ó, reparem que ela enverga muito mais do que a outra. Então se ela enverga mais, quer dizer que ela vai deslocar muito mais água. Ou seja, agora ela já vai me ajudar tanto na horizontal quanto principalmente na vertical. Na hora que eu precisar descer e subir, ela vai ter um rendimento bem melhor do que a nadadeira de borracha. Ah, mas eu posso usar ela para mergulhar de cilindro? Pode também. Ela vai ser bem confortável no pé, também vai deslocar a água tranquilamente, é só você bater menos perna que vai ficar show de bola para mergulhar de cilindro. E para a apneia, ela vai ser bem melhor porque ela vai deslocar mais água. Então a nadadeira Velox, muito, muito boa, principalmente para quem está começando. Por quê? Porque você está deslocando esse tanto de água. Já quando você pega uma nadadeira de pala longa, a pala, galera, é essa parte. Essa parte aqui que a gente põe no pé é a famosa calçadeira. Então, se você tiver uma pala intermediária, vai ser bacana. Se eu catar uma pala longa, que vai ter 60 centímetros, vai ser bem maior, eu vou deslocar um pouco mais de água. Aí vai fazer mais força na minha perna. Então, para eu que estou começando, eu que tá tudo diferente, eu estou totalmente equipado agora, quanto mais força eu tiver que fazer na perna, vai ser mais difícil para mim. Tanto é que 99% das pessoas que começam a mergulhar sozinho vão bater perna errado, porque até com essa é difícil, que dirá você começar com uma nadadeira grande. Eu já vi em vários cursos, o cara vem fazer o curso e a nadadeira dele tá assim, ó. Ela já está dobrada. Por que ela está dobrada? Porque ele bate perna totalmente errada. Ao invés da nadadeira fazer assim, ó, que é o natural, né? A nadadeira precisa nadar, ela precisa fazer um movimento uniforme. Só que ela não faz. Ele bate o perna só para um lado assim, ó. Aí ela vai entortando, entortando, na hora que vê ela tá assim. E aí o rendimento dele é 50%. Porque se ela faz isso e volta, agora ela deslocou tudo isso de água. Agora, se ele só faz isso, ó, é como se ela só estivesse fazendo assim, ó. Então ela só vai deslocar 50% do rendimento. Ou seja, o cara vai cansar mais, não vai ter objetividade
na batida de perna e ainda tem risco de estragar a nadadeira. Por isso que é legal a gente sempre se informar certinho. Se tiver possibilidade de fazer um curso para aprender a batida de perna correta logo de início, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque senão depois você pega vícios e começa a fazer tudo errado e vai ser mais difícil de corrigir depois. Então tenta aprender a bater perna certinho. Vai ter vídeo falando disso? Vai ter vídeo falando disso. Mas quanto antes você se agilizar nesse processo, é muito melhor para você que está começando principalmente. E você também que já mergulha, será que você bate perna certinho? Eu poderia bater uma aposta com você que talvez não. Se você não teve um acompanhamento legal, não fez um curso com um profissional de qualidade, talvez você não bata a perna certo. E isso daí atinge 99% dos mergulhadores que eu já presenciei. A batida de perna é bem difícil para quem está começando e principalmente para quem começou sem acompanhamento. Então é isso, nadadeira Velox, uma das mais importantes aí, uma das mais indicadas para quem está começando e para quem também não vai mergulhar muito fundo. Porque lembra, quanto maior a pala, mais ela vai te ajudar a movimentar a água. Então se eu for mergulhar raso, tipo 4, 5 metros, não tem necessidade de eu ter uma nadadeira grande. Principalmente, que nem aqui na nossa região, a gente mergulha, a gente pesca e tem bastante estrutura. Tem galhos, tem bastante mato. Então, quanto menos coisa eu tiver, mais fácil eu vou conseguir chegar no fundo sem ficar batendo o meu equipamento nas coisas, né? Não que vai ter risco de quebrar a nadadeira você bater ele numa árvore, mas você pode espantar o peixe que estava ali. Então, quanto mais tranquilidade você tiver com o equipamento, melhor. Não tem necessidade de comprar uma nadadeira gigante, principalmente para você que está começando. As nadadeiras de pala longa, elas só vão te dar um rendimento maior quando você estiver querendo ir atingir uma profundidade um pouco mais elevada. Abaixo dos 8, 10, 20 metros, aí sim é necessário. Bacana, galera? Então é isso. Nadadeirinha boa, ó, Velox. Essa daqui é show. Aí a gente já vê então, ó, nadadeira de pala longa. Olha como ela é bem maior do que a Velox. Ó. Então ela é quase que, ó, ela é quase que um palmo maior. Ou seja, vai deslocar muito mais água do que a própria Velox, certo? E aí é onde entra outro detalhe importantíssimo para você poder usar uma nadadeira de pala longa. Primeira coisa é saber comprar a nadadeira de acordo com o seu biotipo, peso e altura principalmente, e a profundidade que você está pescando. Porque por mais que você está começando, já quer comprar uma nadadeirinha grande, vou mergulhar 5 metros, 3 metros, quer ir com a grande? Tudo bem, não tem problema. Lembrando que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade porque vai fazer mais força na tua perna, né? Para bater, porque ela vai deslocar mais água. Mas não tem problema. Então, de acordo com o nosso peso e altura, é onde a gente vê a dureza da pala. Tem palas mais macias, que é igual essa daqui, e tem palas mais rígidas, mais duras. Tem uma nadadeira que ela chama Extreme, que ela é uma Velox alongada. Então, é uma nadadeira de plástico. A Velox é um plástico duro, né, para ela ter esse rendimento bacana, mas se eu tiver uma pala longa, dura, eu vou ter que fazer muita força na minha perna. E aí, galera, poxa, aí você talvez canse mergulhando. E não é esse o objetivo. Quanto mais descansado você tiver, mais você vai efetuar a sua batida de perna tranquilamente. Você vai chegar lá descansado. Já se você cansar batendo perna, você vai perder o rendimento do teu mergulho. Por isso que é muito importante a gente saber comprar a nossa nadadeira aí, de acordo com o nosso biotipo e de acordo com o mergulho que a gente vai fazer. Então, ó, essa aqui é a nadadeira que eu uso, eu indico ela demais, uma das nadadeiras mais top que eu já vi de plástico na vida, que é essa daqui da Cresce, que é a Gara Impulse. Tem a Gara Modular. Gara modular é por conta dessa calçadeira aqui, tá bom, galera? O nome dessa calçadeira é Gara modular, porque ela abre aqui no meio. Então tem gente que tem o peito do pé alto, igual o meu, por exemplo, o pé gordo. Se a nadadeira não for muito bacana aqui, ó, ela acaba apertando. E aí você vai ter que comprar, tipo, 2, 3 números maiores de calçadeira para conseguir utilizar. Senão começa a apertar o peito do pé e você não consegue mergulhar legal. Já a Gara modular, ela abre esse meio aqui. Então ela abre justamente para isso. Na hora que o pé apertar aqui, ó, ela abre e aí vai ficar confortável.
Por isso que ela chama modular, porque ela molda no nosso pé. Então eu tenho a calçadeira que eu posso arrancar e a pala eu posso trocar dela. Aí eu posso colocar somente a pala da Gara modular, que é uma pala preta, né? Só existe um padrão aqui no Brasil, e aí ela é bem mais dura do que essa. Então aquela Gara modular tradicional, ela é mais para pessoas pesadas. Então se eu tivesse com 100 quilos, 110 quilos, por exemplo, eu ia até preferir a Gara modular do que a Impulse, porque a Impulse é mais molinha, talvez ela não ia empurrar o meu corpo de acordo igual a Gara modular tradicional, que é mais dura um pouquinho. Então eu vou fazer força e ela vai jogar o meu peso que é mais pesado, principalmente quando a gente está dentro d'água. A gente não pode esquecer que quando a gente está dentro d'água, o ar comprime. Então eu vou estar cada vez mais pesado de acordo com a profundidade que eu estiver indo. Então se eu estiver abaixo dos 10 metros, por exemplo, eu vou estar quase no dobro do meu peso. Então aí é onde eu vou precisar o quê? De ter rendimento na nossa nadadeira para ela conseguir deslocar a água lá embaixo e começar a me jogar para cima, porque lá embaixo eu estou pesado. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. São vários fatores e todos eles relacionados à física e fisiologia. E aí a gente tem, para finalizar, os tipos, né, de material. Então quase todas as nadadeiras para pesca sub ou para freedive, né, que é o mergulho livre, são de plástico, tá bom, galera? Existem as nadadeiras de fibra de vidro que, vou falar a real para vocês, aquilo lá é enganação total. Não respondem bem, são mais fáceis de quebrar e é melhor você ter uma nadadeira de plástico boa, igual essa Gara Impulse que eu acabei de mostrar, do que ter uma nadadeira de fibra de vidro aí que não vai te deslocar igual ela. E aí, para finalizar, a gente tem a fibra de carbono, galera. Ó, essa nadadeira é uma fibra de carbono, bem mais leve e ela tem um movimento mais reativo dentro d'água. Então, qual que é a maior vantagem da nadadeira de carbono? Ela vai fazer o mesmo movimento, deslocar o mesmo tanto de água, só que como ela é mais leve e mais reativa, ela vai me empurrar com mais facilidade. Então eu vou fazer menos força na minha perna para poder deslocar o mesmo trajeto do que com a nadadeira de plástico. O único benefício da gente ter uma nadadeira de carbono, certo? Isso falando em pescarias, em mergulhos de águas rasas, de até 15 metros, por exemplo. Já se eu for fazer mergulhos profundos, lembra, acabei de falar, quando a gente está no fundo, quanto mais fundo eu tô, mais o ar comprime, ou seja, mais pesado eu vou ficando. Então se eu tiver por volta dos 30, 40, 50 metros, aí obrigatoriamente eu preciso ter uma nadadeira com uma resposta boa no fundo. Quando eu começar a bater perna para subir, ela tem que começar a reagir rápido para que eu gaste o mínimo de energia possível lá embaixo. Porque quando eu estou na profundidade, além de eu estar mais pesado, o meu oxigênio também está comprimido. Então nesse momento, quanto menos eu puder me movimentar ou fazer força, melhor, porque lá embaixo o meu gasto de energia vai ser muito maior. Então se eu fizer um movimento muito brusco ou muita força para começar a sair do fundo, talvez eu nem chegue. Por isso que é muito importante a gente dar atenção para a parte de lastreamento, certo? Mas, voltando aqui na parte de nadadeira, as nadadeiras de carbono, elas são realmente exclusivas para quem mergulha mais fundo. Para quem mergulha até 15 metros, galera, vou ser bem sincero, se você está mergulhando raso e tem uma nadadeira de carbono, está sendo mais luxo do que preciso, tá bom, galera? A mesma coisa de você ter uma Ferrari para ficar andando em rua esburacada. Ela vai andar, vai ser bonita, vai ser confortável quando você está dentro do carro, mas ela não vai correr, não adianta nada, certo? E você vai pagar o preço de uma Ferrari, quanto um preço de um carro popular te faria o mesmo trajeto, né? Te levaria para onde você quer ir do mesmo jeito. É a mesma coisa de uma nadadeira de carbono para quem mergulha raso. E então, para ressaltar isso, vou contar uma pequena história aqui para vocês. É o seguinte, ó, não sei se está dando para ver aí, ó, mas a minha nadadeira ela deu uma rasgada aqui na lateral, ó. Então, ela rasgou um pedaço da minha calçadeira, certo?
Isso foi esse ano aqui. No comecinho desse ano eu fui fazer uns mergulhos lá na Bahia, que a gente vai todo ano, graças a Deus. Tava lá a bordo do Mestre Sub, né? Que é o barco do Davidson, um dos caras que eu admiro aí mergulhando, mergulha demais. E a gente foi atrás de umas barracudas. Quando eu dei um tiro na barracuda, eu ainda não entendi o que aconteceu na realidade. Na hora que eu dei o tiro, ela deu uma volta onde eu tava. E aí, meio que eu fui sair, tentar jogar a linha para não fazer força na linha e poder perder o peixe. De repente, a linha passou aqui e já rasgou na hora. Saiu arregaçando. A gente conseguiu pegar o peixe, não teve problema nenhum. Mas pela linha ter passado aqui, ó, rasgou na hora a minha calçadeira. E aí, o que acontece? Quando você perde um lado da calçadeira aqui, né, você perde o apoio da pala. E a pala é que é caro. Uma pala dessa hoje, galera, tá custando em torno de 3 mil reais. Aí eu falei, poxa, eu não vou forçar o meu equipamento porque corre o risco de quebrar. É lógico, você tá sem um reforço lateral. Então eu falei, agora eu vou usar a minha nadadeira reserva que eu levei, que foi a Gara Modular Impulse, mas eu não tinha levado ela para mergulhar. E como eu acho ela bem bonita, principalmente essa branca, falei, eu vou levar lá para Bahia, justamente para ficar como se fosse uma reserva, né? Se eu precisasse, eu teria, né? Quem tem dois tem um às vezes. Mas, galera, aconteceu isso. Eu mergulhando lá, rasgou a minha calçadeira e eu realmente fui obrigado a partir para o mergulho com a minha Gara Impulse logo no segundo dia. E ó, vou falar bem a realidade para vocês, galera. Depois que eu troquei, eu praticamente não senti diferença entre as nadadeiras. Por que eu não senti diferença entre as nadadeiras? Justamente porque além dessa nadadeira ser macia, então ela é bem confortável mesmo para descer, para subir, eu não estava fazendo mergulhos muito profundos. A gente fez mergulhos lá, o mais fundo, se eu não me engano, foi 22 metros. Então eu não estava indo para o fundo realmente. Ou seja, eu mergulhei o tempo todo com essa nadadeira, quase que todas as pescarias, porque no segundo dia eu já tinha rasgado a outra e eu não senti diferença. De lá para cá, o que aconteceu? Se você catar qualquer vídeo meu aí de eu pescando, com qual nadadeira eu tô? Tô com essa. Principalmente aqui na nossa região, que é raso. Eu vou mergulhar aqui no máximo 10, 12 metros. Pra que eu vou arrumar a minha carbono? Nem tem necessidade. Então, galera, precisa tomar bastante cuidado, que nem sempre o mais caro vai ser o melhor para você. Você tem que comprar alguma coisa realmente adequada pro seu tipo de mergulho e pro seu biotipo aí. Então, tipos de nadadeira que tem. Tem a nadadeira de natação com pala pequenininha, tem a nadadeira de borracha, que ela é mais utilizada para mergulho de cilindro, e eu tenho as nadadeiras de termoplástico, que a gente usa aí sim para o freedive, tem a Velox tamanho intermediária, e as palas longas, que é legal a gente ver o peso e a altura e a profundidade que a gente vai, para ver a dureza dela. E aí, para finalizar o caldo, tem as nadadeiras de carbono. Porém, as nadadeiras de carbono são utilizadas realmente para quando a gente quer mergulhar fundo. Senão a gente vai ter apenas um luxo. Ela não vai ser aquela coisa necessária para o nosso mergulho, certo? Por isso que é legal a gente comprar com quem entende, com quem vai te indicar uma coisa que você realmente vai utilizar. Já tiveram várias pessoas que entraram em contato comigo. Daniel, você tem a nadadeira de carbono aí? Falo, tenho, meu irmão. Onde que você mora? Ah, eu moro aqui em Minas Gerais. Ah, legal, conheço bastante lugares aí em Minas. Você mergulha onde? Ah, eu mergulho no rio. Qual a profundidade? Ah, 5, 7 metros. Cara, já pensou em pegar uma Gara Modular Impulse? Você está pagando menos da metade do valor e eu te garanto que você vai adorar. Se você não gostar, você manda ela aqui que eu devolvo teu dinheiro na hora. Galera, até hoje nunca teve uma devolução. E várias pessoas só agradeceram. Pô, Daniel, obrigado pela indicação. Eu não preciso vender um equipamento de 3 mil reais para um cara que ele não vai utilizar, a não ser que realmente ele queira. Oh, não, cara, não, eu tenho condição, eu trabalhei para comprar uma nadadeira de carbono, eu quero, e eu vou mergulhar mais fundo. Hoje eu tô indo a 8 metros, mas a minha meta é mergulhar nos 40, 50. Pô, aí show, é um investimento a longo prazo. Mas é necessário, de acordo com o tipo de mergulho? A gente precisa realmente analisar isso. E não fazer o vendedor
vender pra gente uma coisa que a gente nem precisa usar ainda. Principalmente, tem muita gente que reclama do carbono porque a galera fala que é fácil, que quebra fácil. Essa minha nadadeira aqui, tirando a calçadeira que já rasgou 2 vezes, teve esse incidente aí com o peixe e teve uma vez que eu fui vestir ela e ela rasgou o calcanhar. Inclusive, se eu achar, vou até deixar aqui no vídeo para vocês verem, eu subindo. Eu nadei o tempo todo com a nadadeira, mesmo com o calcanhar rasgado. Por quê? Porque eu estava mergulhando raso aqui. Você praticamente nem utiliza a nadadeira quando você sabe fazer o movimento certo. Por isso que a técnica sobressai o equipamento que você está usando. Se você sabe bater perna certinho, tem tranquilidade com o corpo dentro d'água, você vai usar qualquer equipamento bem. Agora, não adianta você catar uma nadadeira de carbono e não souber bater perna, o que vai acontecer é que em uma semana você vai quebrar ela e aí o barato vai ficar bem caro. Então é isso que a gente tem para falar aí dos tipos de nadadeira e dos materiais aí que envolvem. Então, se eu for começar a mergulhar e quiser fazer a compra da primeira nadadeira, qual que o Daniel indica? A gente indica a Velox. Ah, mas eu quero já começar com uma pala longa. Então, se você for leve aí de 70 até 85 kg aí, rapaz, Gara Modular Impulse é a top. Existe uma que é a da PK, uma verdinha, que tem a PK e a Hobby Island, é praticamente a mesma nadadeira. Que ela tem o valor um pouquinho mais em conta do que a Gara Modular aqui Impulse, e ela também é top. A calçadeira é bem fininha, diferente disso daqui, ó. Diferente disso daqui, galera, ó. Olha só quanta borracha que a gente tem. Então isso vai deixar a nadadeira pesada. Se a nadadeira fica pesada, o que acontece? Ela vai ajudar só se eu for pesado. Se eu for muito leve, eu vou ter que fazer força para poder movimentar a água. Muito mais força do que eu deveria. Ou seja, já começa a ser desvantajoso para mim. Então, de acordo sempre com o peso e altura, a Velox é a mais indicada, por isso que a gente tem no kitzinho iniciante. E para finalizar então esse assunto, ó, isso daqui, ó, para quem não conhece, é somente a calçadeira. Existem nadadeiras que trocam a pala, existem nadadeiras que não trocam. Ou seja, o que seria trocar a pala? Mas aí eu pergunto, para que você quer uma nadadeira que realmente troca a pala? Se você estiver pensando em comprar uma nadadeira, já que você vai quebrar ela, já começou errado. Até mesmo porque, se você souber bater perna, você não vai quebrar uma nadadeira nunca. Lembra que 2 coisas que a gente não pode fazer. Eu não posso só apoiar na ponta da nadadeira. Eu não posso fazer assim, ó. Senão realmente eu quebro ela aqui, ó. Ela vai quebrar no meio. Então eu nunca faço isso. Sempre que eu quiser ficar em pé dentro d'água, eu vou cair com o meu calcanhar. Eu vou apoiar o calcanhar no chão e nunca a ponta da nadadeira. E de acordo com a pala que você tem, se for uma carbono, se você for entrar na água, nunca entre na água desse jeito. Você deixa o seu corpo cair e sempre entra dando ênfase para o calcanhar, para a nadadeira afundar dessa maneira. E não assim, porque se ela fizer assim, a água quebra ela na hora aqui para cima. Mas se quebrar, o que acontece? É muito mais difícil você encontrar só o que você quebrou. Se você começa a fazer assim na nadadeira, às vezes ela quebra aqui, ó, a calçadeira, igual quebrou a minha lá. Se quebrou a calçadeira, aí você liga e fala, Daniel, me vende só uma calçadeira da Gara Modular Impulse, porque eu quebrei a minha. Falo, então, uma só eu não consigo vender. Talvez eu tenha as 2. E quanto que é as 2? É quase o preço da nadadeira. Aí, ó, vale a pena a gente trocar? Não. Vale a pena às vezes comprar até outra nadadeira. E a pala, a mesma coisa. Raramente a gente acha somente a pala para vender separado. Existe a nadadeira Predator da Sub que sempre teve essa ideia aí, ai, troca a pala. Mas você nunca consegue comprar nem a calçadeira e nem a pala separado. Ou seja, não adianta de nada. Então não pense que a melhor nadadeira para você é a que troca a pala. Isso não influencia em nada. Você tem que pegar a nadadeira de acordo com o seu peso e a sua altura. É isso. Ah, mas eu vou comprar uma Predator porque ela troca a pala. Amanhã eu vou comprar só a pala de carbono e vou trocar. Vai ficar legal? Não, não vai ficar nada legal. Porque a calçadeira da Predator é uma lapa assim de borracha, pesada, igual essa que eu mostrei. E como que a nadadeira deve ser de carbono? Deve ser leve, porque quanto mais leve, mais ela vai te jogar para cima quando ela precisar.
Então não adianta, de novo, você ter uma carcaça de Ferrari e um motor de Fusca. Você tem que ter a carcaça e o motor da Ferrari para ela te jogar para cima. Então você tem que ter uma calçadeira boa e a pala de carbono. E aí a calçadeira boa qual que é? A Patos, que é essa daqui. Uma nadadeira, uma das mais leves do planeta. Reparem que aqui a lateral da calçadeira é fininha. E ela vai, ó. Então, quando você precisar movimentar a pala, ela vai acompanhar o movimento. Eu não posso ter uma lapa aqui de borracha que quando eu quiser movimentar a minha pala, a borracha vai segurar. Então não adianta nada eu ter uma pala boa e uma calçadeira ruim. Do mesmo jeito que eu não posso ter uma pala excelente e uma calçadeira ruim. Não vai ser o conjunto bom. Conjunto bom é calçadeira top e pala top. Então não adianta querer fazer milagre, eu quero economizar e ter uma nadadeira top. Não adianta. Lembrando que a nadadeira não nada para você. Você precisa saber utilizar. Desde a piorzinha até a mais top, é você que precisa saber nadar com ela, senão não vai adiantar muito o seu rendimento. Certo? Então falei pra caramba sobre nadadeira, espero que tenha tirado algumas dúvidas que você tinha aí na sua cabeça. Se não tirei, pode deixar nos comentários aqui a sua dúvida ainda, que a gente tenta responder, tirando ela da melhor forma possível. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Agora vamos chegar naquele momento do salve, onde eu vou mandar um abraço para você. Você quer um abraço também? Deixa nos comentários aqui, que assim que possível a gente vai atualizando ali os abraços. Tranquilo, galera? Então é isso, e antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like show aqui pra gente, para fortalecer o conteúdo, pra gente saber que vocês estão gostando, e ativa a notificação aí para ir recebendo os vídeos, porque a gente tá agora no compromisso de fazer pelo menos 2 por semana, inclusive vai sair um amanhã de pescaria, vai começar agora a ficar muito louco o canal, então se eu fosse você eu não perdia não, chega com nós. Então o primeiro salve de hoje, o primeiro abraço vai pro nosso amigo Denis, ele que é lá de Rifaina, fez o curso com a gente aí, Denis, bacana, espero que agora você me chame para pescar aí, porque eu sei que a água tá melhorando, hein? Tamo junto, Denis, é nóis, galera de Rifaina. Um pro nosso amigo Bruno Vela e a equipe Cumurupim, eles que são lá de Natal, Rio Grande do Norte, ó, a galera de Natal sempre chegando aqui no canal. Muito obrigado, galera. Também espero visitar vocês em breve, conhecer essas praias maravilhosas aí. Um abraço pro nosso amigo Roldão Oliveira, ele que é ali de Três Marias também, Minas Gerais, lugar top aqui com as corredeiras massa, uns peixes bonitos. É o seguinte, logo eu quero voltar aí. Uma vez eu fui dar um curso em Três Marias, tinha uma galera, rapaz, é longe, hein? Mas logo eu volto aí por aí pra gente fazer uns mergulhos em Três Marias. Tamo junto, galera. Um abraço pro nosso amigo Zé Carlos de Caruaru, Pernambuco. Pernambuco também chegando em peso sempre. E para finalizar pro nosso amigo João Pedro, ele que é ali de Acaraú, Ceará. Bacana, galera? Então, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e logo a gente volta. Tamo junto.